Boa tarde a todos. Vamos começar. Bem-vindos à Masterclass de Digital Signage da LG com a World Academy. Hoje temos o Rui Barros, nosso formador da World Academy na área de edição de vídeo, pós-produção de vídeo, e o Pedro Carlos, da LG, para esta Masterclass sobre Digital Signage. Eu sou Patrícia Lopes da World Academy e obrigada a todos por nos estarem a ver. Obrigado, Passar Patrícia. A palavra ao Rui. Ok, obrigado, Patrícia. Olá, muito boa tarde a todos e bem-vindos a esta Masterclass de Digital Signage. E temos cá o mago da LG, o Pedro Carlos, que vai-nos explicar o que é esta magia. Essencialmente, e resumindo muito o tema, nós consideramos criar produtos para televisão, para cinema, para online, colocando tudo por debaixo do mesmo chapéu, mas entretanto temos aqui uma nova realidade que é o signage. Vamos entender melhor o que é que isto representa, qual é que é a forma como é que nós podemos criar um conteúdo de uma forma ligeiramente diferente ou convencional, porque o signage permite-nos fazer isso, ou seja, temos ali uma estética, temos ali uma plástica que pode ser diferente e diferenciadora para os produtos, mas não vou revelar muito, vou passar a bola ao Pedro Caro, a quem para já agradeço muito e agradeço também à World Academy e à LG Portugal, mais esta iniciativa conjunta. Pedro, muito obrigado, a bola é tua. Obrigado, Rui, obrigado, Patrícia. Eu quero agradecer por esta oportunidade de poder partilhar um bocadinho o conhecimento com todos e também algumas soluções e como é que nós conseguimos de alguma forma criar soluções diferentes para aquilo que nós já vamos estar habituados todos os dias a ver na rua, soluções de sinalética digital nas mais diversas situações e nos mais diversos cenários em que nós vemos no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia. Eu preparei aqui uma pequena apresentação para nós irmos seguindo, não é propriamente muito, não vai entrar muito a fundo em todos os assuntos, mas irá pelo menos abordar de alguma forma aqueles que serão provavelmente os temas mais sensíveis em termos da sinalética digital e quais é que são aquelas que são as questões que normalmente surgem. Vou fazer uma pequena introdução, ok, no fundo da sinalética digital, vou falar um bocadinho dos meios de suporte. No fundo, os meios de suporte são onde nós vamos ver esta sinalética digital, o tipo de conteúdos que nós vamos estar a ver ou vamos criar, e estes não vão um bocadinho mais além daquilo que se calhar estão a pensar que seria apenas conteúdos estáticos, em que teríamos só a ver algum vídeo, alguma imagem. Podem-se fazer coisas realmente diferentes e coisas muito interessantes em termos de conteúdo. Passar um bocadinho pelo software que está por trás de tudo isto e como é que tudo isto acaba por funcionar e, no fundo, falar um bocadinho do que é que são, ou para quem é que é criado este conteúdo digital, ou para quem é que é criada esta sinalética digital, no fundo, para pessoas, e quem é que são os alvos, por assim dizer, deste conteúdo. Falando de introdução e buscando o clássico, falando sempre no que é que a Wikipédia diz que é uma sinalética digital, basicamente e resumindo, quer dizer que é a comunicação por meio de um meio eletrónico. Este meio eletrónico pode ser tanto ecrãs, como pode ser, por exemplo, um website, ou seja, acaba por ser um bocadinho tudo aquilo que nós conseguimos comunicar por um meio digital. E esta comunicação pode assumir diversos papéis e diversas funcionalidades. Todos nós, hoje em dia, de uma forma ou de outra, constantemente estamos a lidar com a sinalética digital, seja através dos nossos computadores, seja através dos nossos telemóveis, seja quando estamos na rua a ver ecrãs informativos. Tudo isto acaba por ser uma componente de sinalética digital, tudo isto acaba por ser uma componente de informação, acaba por ser uma componente de comunicação, normalmente mais visual do que auditiva. Aqui neste slide temos o que poderia ser um cenário para comunicação digital, em que temos várias pessoas a ser com publicidade nas montras, com um MUPI de serviço com comunicação. Lá ao fundo podemos ver um placar de grande formato de LED wall com comunicação e informação sobre um produto.
Ou seja, no fundo, estamos aqui a apresentar de uma forma digital o nosso conteúdo. Quais são as grandes vantagens da comunicação em termos de sinalética digital? Tem a ver com o imediatismo. Ou seja, contrariamente àquilo que nós poderíamos esperar de uma sinalética convencional, normalmente através de cartazes publicitários de grande formato que vemos, normalmente impressos em papel e colocados em algum tipo visível, em algum local visível, este leva algum tempo, ou seja, as campanhas têm que ser preparadas com muita antecipação, tem que haver uma pré-produção, tem que haver uma impressão, tem que haver alguém que fisicamente vai ao local colar estes cartazes ou substituir os cartazes, seja ele num outdoor, seja ele numa paragem de autocarro, seja onde for. A grande vantagem do digital é que os meios já lá estão, e hoje em dia cada vez mais todos os dispositivos estão conectados. Quer dizer que alguém num sítio tão remoto como o Alasca pode estar a fazer alteração de conteúdo, por exemplo, numa loja em Lisboa. E é aqui a grande vantagem. Pode haver uma gestão descentralizada e a comunicação é praticamente imediata, ou seja, nós preparamos uma campanha muito mais rapidamente e muito mais rapidamente esta vai para o ar. O tempo aqui que há é o tempo de criação do conteúdo e preparação deste, porque a distribuição é praticamente imediata. Assim que se carrega no botão, o conteúdo fica praticamente disponível nos ecrãs. Ou seja, aqui também cria um desafio. Isto porquê? Se estivermos a falar de comunicação estática, normalmente as pessoas estão à espera que esta comunicação tenha um ciclo de troca de maior tempo, porque ninguém está sempre a criar novas campanhas, ninguém está sempre a criar novos postos publicitários. Ao contrário que no digital, esta campanha, este tipo de criação ou esta introdução em termos de conteúdos tem que ser muito mais rápida. Porquê? Porque não vamos querer estar a olhar para um ecrã durante 1 mês, 2 meses, 3 meses sempre com o mesmo conteúdo. Estamos à espera que haja dinamismo, estamos à espera que o conteúdo seja trocado com alguma celeridade, principalmente se forem sítios que são frequentados sempre pelas mesmas pessoas, ou seja, tem que haver aqui um dinamismo. Aliás, este é um dos principais problemas dos projetos de sinalética digital, e onde eles acabam por falhar às vezes um pouco, é se nós podemos ter o melhor ecrã do mundo, podemos ter o melhor conteúdo do mundo, mas se este não for trocado com alguma regularidade, ou se não houver lá alguém a dinamizar aquele conteúdo, o projeto vai acabar por morrer e aquele há de ser um ecrã que há de nascer e morrer sempre com o mesmo conteúdo, tornando-se uma plataforma desinteressante, tanto para quem está a anunciar como para quem está a ver o espaço, ou seja, acaba por não haver uma renovação da mensagem que está a ser passada. Falando um bocadinho nos meios que suportam esta comunicação digital, eu aqui puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, uma vez que eu trabalho numa empresa que é a LG, que nós comercializamos principalmente ecrãs para este tipo de soluções, eu vou falar naquela que é comunicada a partir de ecrãs. E mesmo dentro dos ecrãs, nós estamos a falar aqui de um universo muito vasto em termos daquilo que podem ser os ecrãs para sinalética digital. Se calhar a forma mais linear, ou aquela que nós estamos habituados mais comumente a ver, são ecrãs LCD. São aqueles ecrãs que de alguma forma são similares à nossa televisão de casa, mas que temos características muito diferentes da nossa televisão de casa. Isto porquê? Porque são ecrãs que estão preparados para estar a trabalhar 24 horas por dia, são ecrãs que estão preparados para sem nenhum dispositivo adicional, ou seja, para o próprio ecrã, já tem processamento, tem memória, tem armazenamento, tem comunicação, tem conectividade à rede, e ele próprio agir como um elemento de distribuição e gestão de conteúdo, ou seja, nós apenas com um ecrã e com uma plataforma de software por trás podemos estar a criar um potencial ecrã de comunicação. Estes podem estar montados em diversas posições, podem estar montados tanto na vertical como na horizontal, e aqui, pois, podem ter resoluções diferentes, podem ser ecrãs numa resolução Full HD, podem ser ecrãs numa resolução Ultra HD, ou seja, há aqui um sem número de variáveis que nós conseguimos fazer por algo tão simples quanto é um ecrã. E se nós pensarmos que pode não ser um ecrã, podem ser 3 ou 4 ecrãs juntos, já estamos a criar aqui uma forma de comunicar diferente, podemos ter no mesmo espaço vários ecrãs espalhados com informação diferente, ou seja, acaba por haver aqui um dinamismo. Queria chamar a atenção pelo seguinte, todos nós podemos olhar para um ecrã destes que no momento é utilizado para sinalética digital
e facilmente confundirmos com a televisão que temos em casa. Até porque as televisões hoje em dia já são smart, elas próprias também, o nosso equipamento doméstico já tem conectividade à internet, já tem processamento, já tem uma série de funcionalidades. Só que para passar para a comunicação, para grandes públicos, ou em espaços públicos, ou para uma comunicação mais ininterrupta, é necessário um equipamento que seja mais robusto, ou seja, que precise um equipamento que esteja preparado para estar a trabalhar 24 horas, ou até 24 horas por dia, e é preciso também um equipamento que esteja preparado para condições menos simpáticas, como seria a nossa sala em casa, como estar numa loja, se calhar às vezes não com melhor refrigeração, ou seja, são equipamentos que estão preparados para levar alguns maus tratos e para serem preparados para estar num ambiente profissional e um ambiente que é muito mais exigente que é o nosso ambiente doméstico. Eu coloquei aqui 2 exemplos de ecrãs com formatos diferentes, ou seja, nós normalmente estamos habituados a ver aquele ecrã retangular com um formato 16:9 e nem sempre isso pode acontecer. Tenho aqui, se virem aqui do lado esquerdo, tenho estes 2 ecrãs que são os Ultra Stretch, que são os ecrãs que têm umas proporções um bocadinho diferentes do 16:9 que nós estamos habituados. Tem, por exemplo, um 32:9, um 58:9, em que são ecrãs que têm uma resolução diferente. E estes ecrãs podem funcionar também para uma coisa diferente do que, por exemplo, simplesmente estar a passar uma imagem. Imaginem, por exemplo, o seguinte cenário, em que estes ecrãs são usados como direcionadores, por exemplo, dentro de um aeroporto, dentro de uma estação de metro, em que nós podemos ter uma coisa ainda mais interessante, além de sinalética digital, podemos ter uma gestão de tráfego digital, em que imaginemos que há uma plataforma de metro que está cheia e vai haver outro metro noutra plataforma para o mesmo destino e essa plataforma está praticamente vazia. De uma forma automática, com intervenção humana ou não, a sinalética pode ser mudada e encaminhar as pessoas para a área que está menos cheia. Ou seja, conseguimos ter aqui um direcionamento de pessoas dentro de um espaço através de uma comunicação, através de uma sinalética. Ou seja, isto pode ser bastante vantajoso em termos de distribuição de pessoas por espaço e dar maior conforto às pessoas que estão a utilizar o espaço, em vez de estarem todas aglomeradas numa zona, poderem ter exatamente o mesmo serviço, mas distribuído por uma área maior. Ou seja, acaba por ver aqui também um fator muito interessante, que não é só uma comunicação publicitária, mas também é um serviço que está a ser disponibilizado. E essa também é uma componente da sinalética digital e é uma componente também bastante importante em termos de comunicação. Outro dos equipamentos que eu destaco e que se calhar cada vez mais estão habituados a ver, os MUPIs nas vias públicas, em que nos podem estar a dar informação sobre o espaço que nos rodeia, ou, por exemplo, desde horários de autocarros, ou toda a informação que nós possamos ver em termos destes ecrãs. Por norma, alguns deles são interativos, em que nós podemos interagir com o conteúdo, navegar neste como se fosse, por exemplo, o nosso telemóvel e estarmos a obter a informação que desejamos. Em frentes de montra, que nos está a ser comunicado dentro da loja para fora da loja, para quem está na rua, por exemplo, como um atrativo, como chamar para dentro da loja, campanhas, etc. E todos estes ecrãs são ecrãs de alto brilho, o que significa que eles podem estar a funcionar mesmo com luz solar, ou seja, se nós tivermos um ecrã normal, com uma intensidade luminosa relativamente baixa, numa frente de montra, principalmente em Portugal felizmente temos muito sol, este vai ficar completamente ofuscado pela luz solar. No caso destes equipamentos, estamos a falar de equipamentos de grande intensidade luminosa, estamos a falar de equipamentos que emitem uma luminosidade de 2500 a 4000 nits, ou seja, são equipamentos muito brilhantes em termos de luminosidade e que desta forma conseguem contrariar um bocadinho aquilo que seria a contraluz do sol e conseguimos ter uma comunicação vívida à mesma. Ou seja, também é uma forma interessante em termos de comunicação. Mudando um bocadinho de tecnologia, mas ainda dentro dos ecrãs, temos o ecrã OLED. O ecrã OLED é um ecrã que é uma tecnologia de grande aposta da LG. Neste momento, praticamente tudo o que seja ecrã de grande formato em termos de mercado de OLED é produzido pela LG. Qual é a vantagem desta tecnologia?
esta tecnologia não tem retroiluminação, ou seja, cada célula por ela ilumina-se, o que quer dizer que nós conseguimos ter uma representação do preto perfeita e temos uma precisão de cor e uma paleta de cores alargada em termos da representação da imagem. Ou seja, este equipamento acaba por ser a tela ideal para criar o conteúdo que nós queiramos em termos de imagem, de pureza de imagem, criar imagens ricas, com detalhe, com vivacidade de cor. Ou seja, isto é a tela ideal para criar tanto conteúdo, ou então, se quisermos, criar arte digital, porque cada vez mais nós, em termos da criação de conteúdo digital, acaba por ser já não, é uma forma de arte, em termos de aproveitar aquilo que são as características do produto. Por outro lado, o OLED também introduz aqui um fator de desafio a quem está a criar o produto, porque quem está a criar o conteúdo, porquê? Porque acaba por ser também um desafio conseguir tirar partido, o máximo partido do que o equipamento nos dá, e atenção, aqui o OLED consegue nos dar muito em termos daquilo que é a precisão de cor e a vivacidade de cores que nós vamos ver neste. Depois, além disso, ainda devido à sua construção, ainda permite ter aqui outras características que permite ser flexível, ou seja, nós podemos criar formas curvas ou convexas com LEDs. Nós temos ainda equipamentos destes que são transparentes, e neste caso permite-nos jogar com a transparência, com opacidades, ou seja, acaba por ser também uma forma bastante interessante de criar. Ou seja, acaba por ser aqui um desafio muito interessante para explorar e para quem está a fazer a criação do conteúdo para este tipo de plataforma. Deixo aqui alguns exemplos do que é que são os nossos produtos. Nós temos um equipamento com uma espessura milimétrica que é praticamente colado à parede, daí nós dizemos que é um wallpaper, porque é um equipamento que ao dia de hoje ainda não é colado como se fosse uma folha de papel de parede, mas já é praticamente isso, porque estamos a falar de uma espessura inferior a 1 centímetro em termos de profundidade, que acaba por ser muito interessante. Temos também a possibilidade de colocar vários equipamentos destes lado a lado, criando uma parede única com a imagem. Como eu vos tinha dito, também podem ser flexíveis, e aqui ao ser flexíveis podemos brincar um bocadinho com as formas e criar curvaturas côncavas e convexas, criar o efeito de ondas, fazer, por exemplo, um teto ondulado, ou seja, aqui estamos a aliar um bocadinho aquilo que é o conteúdo e a comunicação àquilo que pode ser introdução na arquitetura, porque grande parte destes equipamentos acabam por fazer parte da arquitetura dos edifícios, e também um bocadinho de forma de arte, da forma como nós estamos a comunicar e o que está a ser comunicado em termos de apreciação em termos de arte. Temos também equipamentos, como eu disse, transparentes, em que aqui podemos dar aquele aspecto do Minority Report, em que está a ser algo projetado no ar, em que nós temos uma tela que está a flutuar e que toda a informação está a flutuar, ou seja, cria aqui um aspecto também muito interessante. Mesmo, por exemplo, se estivermos a falar em criação de conteúdo para retalho, também é bastante interessante, porque podemos brincar e podemos jogar com aquilo que são as transparências, ter um objeto real atrás de um objeto virtual, criando um bocadinho aquela sensação de realidade aumentada, sem termos de estar a utilizar dispositivos móveis, sem termos de estar a usar óculos, e estamos a criar aqui algo num espaço físico bastante interessante, e cria-se uma forma de comunicação muito interessante. Deixo aqui três exemplos de instalações. Do lado direito temos um caso real em Portugal, que é uma instalação de um video wall em OLED, em que este faz meio círculo. Como podem ver, tem um efeito bastante interessante em termos daquilo que é aquele efeito de surpreender, porque ninguém está à espera de ver ecrãs curvados, e muito menos com a qualidade de imagem que estes têm. E as imagens do lado esquerdo são imagens reais do showroom da LG, cá em Portugal, em que temos um ecrã transparente sobre um ecrã OLED, sem ser transparente, em que dá-nos esta sensação de profundidade, dá-nos esta sensação de transposição em termos de brincar com as cores, de brincar com as opacidades em termos da cor e translucidez. Outro meio de comunicação, ou outro meio de suporte para a comunicação, é o video wall.
O que é o video wall? O video wall acaba por não ser mais nem menos do que vários ecrãs LCDs a comporem uma mancha visual maior, ou seja, são vários equipamentos que estão agrupados de forma a que conseguimos criar um ecrã de grandes dimensões. Qual é a grande vantagem desta tecnologia? Conseguimos ter, numa área muito grande, também conseguimos ter muita informação, porque são equipamentos com uma resolução muito elevada e que conseguimos espelhar aqui com precisão gráfica muita informação. Onde é que nós normalmente vemos este tipo de tecnologia? Como exemplo que está aqui, por exemplo, num aeroporto, com as informações de voo, por exemplo, caminhos de ferros. Outro local onde podemos ver este tipo de equipamentos tem a ver com, por exemplo, salas de controle, onde é necessário ter muita informação espelhada e fazer monitorização de vários sistemas em simultâneo. Ou então, pura e simplesmente, podemos estar a ver em auditórios, onde alguém está a fazer uma apresentação, ou então em retalho, onde temos pessoas a verem aquela imagem e serem atraídas pelo conteúdo que lá está devido à sua vividez e apelativo. Qual é o principal desafio aqui? Criar conteúdos, eu se calhar vou usar um termo um bocadinho estranho, se calhar conteúdos hiperrealistas, para nos conseguirem chamar a atenção e para nos conseguirem atrair em termos de imagens, atraírem para saber um bocadinho mais sobre aquilo. Eu coloquei aqui estes exemplos para chamar a atenção para o quê? Estes exemplos estão aqui para nos chamar a atenção para um ponto bastante interessante em termos daquilo que é o video wall. Nós normalmente estamos habituados a trabalhar em formatos standard ou a trabalhar em formatos que são o 16:9, que é o formato da nossa televisão em casa, aquela proporção de imagem que nós estamos habituados, em que se nós trabalharmos, por exemplo, num ecrã Full HD, estamos a falar de 1920 pixels por 1080 pixels de altura. E esse é um formato que nos dá um rácio 16:9. Se nós construímos um video wall sempre em múltiplos, ou seja, se nós construímos 2 ecrãs por 2 ecrãs, vai-nos dar uma resolução 4K perfeita e vai manter o rácio 16:9. Se nós, por exemplo, estivermos a trabalhar num ecrã que sejam compostos por 9 ecrãs, um 3x3 também mantém o mesmo rácio de imagem 16:9, por isso a criação de conteúdos aqui é relativamente simples, porque é um formato de vídeo nativo 16:9. Onde é que começam a haver aqui os desafios, onde é que começam a haver aqui as questões? É que, por exemplo, do lado direito temos um exemplo em que já não temos um ecrã que tem um rácio perfeito. Estamos a falar de um ecrã de 6 ecrãs que estão montados na vertical e são 6 ecrãs que têm, por exemplo, 1080 de largo e 1920 de alto por 1080 vezes 6 de largo. Isto em termos de rácio de imagem já dá um rácio de 27:8. O que é que quer dizer isto? Nós tivemos criado um vídeo, por exemplo, no formato 16:9, a coisa já não vai correr bem aqui, ou vamos ficar com barras pretas, ou vamos ficar com o vídeo distorcido. Ou seja, tem que haver aqui um cuidado em nós percebermos o conteúdo que está a ser criado, para que plataforma está a ser criada, porque senão uma coisa não se vai ajustar com a outra e nós vamos ter um produto final que vai ser diferente daquilo que nós idealizamos, ou seja, não vai ser aquele efeito espetacular que tanto o hardware está envolvido, neste caso os ecrãs e todo o equipamento que esteja por trás em termos de apresentação de conteúdo, vai estar a potenciar e depois temos um conteúdo que não vai funcionar. Como é que nós poderíamos contrariar isto se não tivéssemos outra alternativa? Podíamos, por exemplo, do lado esquerdo ter um ecrã, nos 3 primeiros ecrãs podíamos ter, por exemplo, um filme a correr em 16:9, porque o rácio de imagem feito as contas por alto ia ser mais ou menos este, e por exemplo nos últimos 3 ecrãs ter por exemplo um slideshow de imagem, texto, por exemplo um ticker de notícias, um RSS feed, ou seja, teríamos que fazer aqui um cenário que fosse composto e não podíamos ter um único elemento em termos de conteúdo, porque senão não iria funcionar. Ou então teríamos que ter um vídeo que tivesse sido criado para este tipo de resolução e aí sim iríamos ter aqui um conteúdo que iria ser completamente ajustado e preparado para este tipo de situação. Isto é algo que tem que ser sempre tido em consideração, porque é assim, o produto final só é tão bom como a soma das várias partes, e soma das várias partes aqui estamos a falar
da qualidade dos equipamentos do meio, que vai suportar, e tanto da qualidade dos conteúdos que estão a ser criados para este meio, e se um tiver ajustado ao outro, e se estes casarem na perfeição para criar um produto final muito interessante em termos do que é a apresentação e do que é aquilo que é o objetivo. Trocando agora de tecnologia e falando de uma tecnologia que cada vez mais está em expansão, pelo menos eu iria dizer no mercado português, mas não é só no mercado português, no mercado mundial, é a tecnologia de LED. O que é a tecnologia de LED? A tecnologia de LED é cada vez mais aqueles ecrãs de grande formato que nós vemos em todo lado, desde fachadas de edifícios, dentro de lojas, compostos por uma série de pixels individuais. A grande vantagem do LED é que permite criar ecrãs de um tamanho praticamente infinito. Como é óbvio, também vemos aqui neste mercado, devido a haver uma grande apetência por comunicar neste tipo de tecnologia, também vemos exemplos excelentes e vemos exemplos maus, porque vemos conteúdos mal criados, ecrãs com pouca resolução para o conteúdo que estão a passar, ecrãs com pouca manutenção, em que vemos ecrãs com manchas, ecrãs com áreas apagadas, ou seja, é necessário, embora seja uma tecnologia muito interessante, mas é necessário ter sempre estes fatores em conta e principalmente percebermos que há aqui dois fatores que são principais. O conteúdo tem que ser muito interessante, tem que ser bem criado, tem que ser adaptado à resolução, porque aqui neste tipo de equipamentos nós estamos a falar de equipamentos que já não obedecem àquilo que são as características que nós podemos chamar standard em termos de um ecrã, ou seja, nós não estamos a falar de uma resolução Full HD, nós não estamos a falar de uma resolução de 4K, podemos estar a falar, mas podemos também não estar a falar, podemos estar a falar de resoluções muito mais baixas, podemos estar, por exemplo, a falar daquilo que normalmente é dito que é o pitch. O que é o pitch? Nós estamos a falar de ecrãs compostos por vários milhares de LEDs e o pitch não tem nada mais a ver, tem só a ver com o espaçamento que existe entre cada LED. E nós aqui estamos a falar de espaçamentos que podem ir desde 0,8 milímetros, micro LED, até podemos estar a falar de espaçamentos a 10 milímetros entre cada LED, que, por exemplo, podem ser vistos a 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 metros de distância, e aí sim nós vamos conseguir ter uma imagem uniforme, mas se estivermos junto a ele, a única coisa que estamos a ver são uma série de pontinhos, e não é de todo esse o fator interessante. Eu coloquei aqui um exemplo do que é que acaba por ser um projeto LED. Começamos com uma série de caixotes de madeira, onde vem lá todos os componentes, passamos por uma fase de montagem e instalação e acabamos com um produto final. Quais foram as partes envolvidas aqui? Além de toda a parte de produção, de engenharia, houve toda uma componente técnica que fez a montagem, configuração, calibração, ajustes e tudo mais. E houve uma segunda parte técnica que foi a parte da criação do conteúdo. O projeto só funciona se todas estas estiverem a funcionar de forma como único, como um todo. Isto porquê? Porque a parte criativa também tem que ter a noção das resoluções que estão a ser empregues, das características de luminosidade que o equipamento tem, e os conteúdos de alguma forma também têm que ser ajustados a este tipo eu não vou chamar preciosismos, mas têm que ser ajustados a estas características dos equipamentos para no final conseguirmos ter algo que seja apelativo, algo que seja um produto final que é o que nos interessa ter em termos de abordagem, no fundo, o que o cliente adquiriu. Atenção, eu aqui estou-vos a dar um exemplo que é um estúdio de televisão, aqui não estamos a falar, se calhar estamos também a falar de sinalético digital, porque uma vez estamos a falar de uma área que está a fazer comunicação, por isso, desde que nós tínhamos a comunicar, estamos a falar de sinalético digital. Se calhar a forma como o conteúdo é criado e como o conteúdo é injetado é que é uma forma um bocadinho diferente, mas não deixa de ser uma forma de comunicação e não deixa de ser uma forma de sinalético digital em que tudo tem que estar alinhado para o resultado final ser perfeito. Deixo só aqui, do lado esquerdo, tem aqui algumas características em termos dos LEDs, aquela que eu já vos falei, em termos de pitch.
que é o espaçamento entre os ecrãs, entre os pontos que compõem o ecrã, os LEDs. Como é óbvio, quanto mais baixo este for, maior resolução tem um ecrã e mais perto nós podemos estar deste e termos uma boa percepção da imagem. A representação de cor do LED também é um fator muito importante em termos de LED. Umas brincadeiras que nós temos, que é basicamente um LED transparente, ou seja, uma película transparente que produz imagem e pode ser aplicada numa superfície de vidro. E depois, se calhar, aquela que é a utilização que estamos mais habituados a ver os LEDs nos scoreboards dos estádios, nos marcadores de gols, cada vez mais junto à relevada, aqueles ribbons com informação. Ou seja, é um bocadinho, se calhar, eu diria que os estádios de futebol e outros equipamentos desportivos foram os predecessores da tecnologia de LED e que neste momento é uma tecnologia que é amplamente adotada em termos de mercado. Eu deixo-vos aqui ao lado direito 3 exemplos de projetos reais, uma instalação de LED numa sala de reuniões, estamos a falar de uma sala de reuniões, como podem ver, da presidência portuguesa, da União Europeia, um ecrã com cerca de 4 por 3 metros, uma aplicação publicitária na caixa de gel-depósitos, neste caso, em que está a comunicar para o exterior, e um exemplo num hospital em que tem uma área de comunicação com painel de LED também criado. Ou seja, como veem, são formatos bastante diferentes e todos eles com características diferentes em termos de resolução. Ou seja, não estamos a falar aqui de algo que seja nativo, temos, por exemplo, o ecrã de cima capa, o ecrã debaixo do lado esquerdo, se calhar está num formato ligeiramente abaixo de um Full HD, e no ecrã do lado direito também com uma resolução também muito, se calhar, metade de um Full HD. Ou seja, tudo isto é necessário ter atenção quando se está a preparar e a criar um conteúdo para passar neste tipo de dispositivos. Um bocadinho na ótica do que eu estava a falar, aqui tem o que é que são os elementos que compõem um painel de LED, e em baixo tem, por exemplo, aquilo que podem ser uma configuração de vários ecrãs de LED em termos de abordagem ao próprio ecrã. E acaba por ser também aqui uma abordagem interessante em termos daquilo que é a visualização e daquilo que é o ecrã em termos de apresentação e em termos de visualização do ecrã. Qual é aqui o grande problema, ou qual é aqui, eu diria que se calhar aqui o grande desafio? É que nós aqui estamos a falar de módulos com resoluções extremamente baixas. Por exemplo, no exemplo que eu coloco aqui, estamos a falar de um ecrã que tem 216 pixels de alto por 3240 pixels de largo. Agora já estão a ver o que é produzir um conteúdo que possa encaixar num ecrã destes. Acaba por ser algo bastante desafiante e acaba por ser algo que de alguma forma vai ter aqui algum trabalho que terá que ser feito em termos de estudar como é que o conteúdo vai ser criado, de estudar o conteúdo que se pode adaptar a isto, estudar principalmente o conteúdo que vai funcionar para este tipo de resolução e o que é que podemos aqui apresentar. Se calhar poderia fazer sentido apresentar aqui um banner, se calhar fazia sentido se calhar ter aqui informação de bolsa a passar, estilo que nós vemos dos índices de bolsa, um ticker informativo, logotipos. Aqui é um bocadinho o desafio que é colocado em termos de apresentação, acaba por ser esse um bocadinho o desafio que é criado com este tipo de formatos. Atenção, eu dei aqui este exemplo, mas nós podemos estar a falar de ecrãs com resoluções 5, 10, 30, 40 vezes superiores a estas e formatos se calhar ainda um bocadinho mais estranhos e mais complexos do que estes em termos de apresentação de imagem, o que acaba por ser também bastante desafiante em termos de construção de conteúdo. Já falei dos meios, agora vou passar um bocadinho aos conteúdos. De alguma forma eu já tenho vindo a falar dos conteúdos na medida em que venho estado a falar das várias características dos equipamentos que podem ser usados e da forma como estes podem ser explorados em termos da ação que está a ser criada. E eu aqui acabo por criar aqui mostrar aqui o que é que pode ser o rácio, por exemplo, para criar um conteúdo LED ou para criar um LED.
Ou seja, nós temos de sempre ter em atenção a distância que este vai estar a ser visto, e esse vai ter impacto, por exemplo, no espaçamento em que cada LED tem uns dos outros. Ou seja, isto são tudo fatores que têm que ser tidos em conta quando está a ser desenhado o projeto, no fundo, para ver qual é o tipo de LED que vai funcionar naquela zona e qual é a distância que normalmente as pessoas vão estar a consumir a informação que vai estar a ser projetada naquela área. Porque, por exemplo, se eu tiver um LED com pouca resolução numa montra e tiver a passar, por exemplo, texto, o que vai acontecer é que eu não vou ter pixels suficientes para conseguir formar corretamente uma letra. Ou seja, quem tiver a ver aquele conteúdo vai ser imperceptível, vai ser um conteúdo difícil da pessoa digerir, e aí vamos estar a fazer um mau serviço. Vai ser algo que não vai ser interessante, não vai ser atrativo, e as pessoas não vão olhar para aquele conteúdo como um conteúdo interessante, e não vão estar a olhar para aquele conteúdo como se fosse um conteúdo apelativo em termos de visualização. Por isso isto é sempre um fator importante a ter em conta, e é bastante importante nós percebermos todas estas dinâmicas em termos daquilo que é tanto o desenho do projeto como o desenho do conteúdo. Porque se nós estivermos a desenhar um conteúdo para ser consumido a curta distância, em que este tenha pouca resolução, não vai funcionar porque nós não vamos estar corretamente a visualizar. Se nós estivermos a visualizar um conteúdo com muito alta definição, com todos os elementos muito pequeninos, e estivermos a ver aquele conteúdo a 10 metros de distância, também não vai funcionar porque nós não vamos ter percepção do que é que está a ser visto. Outro dos fatores que devemos ter em conta na construção de conteúdos tem a ver com a resolução. Como eu vos disse, quando nós estamos a trabalhar com ecrãs, com LCDs em formatos standard, a coisa funciona, porque normalmente hoje em dia estamos a trabalhar em formatos Full HD, estamos a trabalhar em formatos 4K e tudo gira um bocadinho à volta disso. Como já viram, quando estamos a trabalhar em LED, a coisa já não é assim tão linear. E depois há uma grande questão, é que assim, se nós no mesmo projeto tivermos, por exemplo, uma mistura entre, por exemplo, um LED no exterior e uma série de ecrãs LCD no interior, em que todos eles têm formatos diferentes, e, por exemplo, há LCDs que estão montados na horizontal e há LCDs que estão montados na vertical, tudo isto cria aqui uma questão em termos de conteúdos, porque não podemos criar um único conteúdo e esperar que este conteúdo se vá ajustar a todos estes rácios de imagem diferentes, a todas estas resoluções diferentes, a todas estas zonas de comunicação diferentes. Isto é um problema que normalmente surge porquê? Porque normalmente os departamentos de comunicação e todas as áreas de imagem pensam que podem produzir o mesmo conteúdo e este ser apresentado em qualquer plataforma. E cada vez mais isto acontece porque pensam que podem produzir um conteúdo, por exemplo, para plataformas, para redes sociais, e que facilmente este pode ser adaptado, por exemplo, para os ecrãs que têm de sinal elétrico digital, e que se calhar ainda pode ser usado num spot publicitário que vai passar em televisão. Não, nada disto funciona, porque, como vocês sabem tão bem como eu, se calhar a imagem ou o vídeo foi criado para uma rede social que tem uma definição mais baixa, se calhar aquele que foi criado para uma sinalética digital dentro da loja tem que estar adaptado ao formato, porque se o ecrã estiver aqui na vertical, já estamos a falar num rácio de imagem de 9:16, se calhar até não funciona mal, porque é o mesmo rácio que normalmente nós usamos no telemóvel quando o temos na vertical, mas se calhar se for para fazer broadcasting, se calhar já não tem resolução suficiente, porque foi optimizado para ser rápido, mas não foi optimizado para ter grande definição de imagem. Onde é que eu quero chegar com isto? É que um mesmo conteúdo não serve para todas as plataformas, e aquilo que se calhar hoje em dia é considerado o santo grau de haver conteúdos responsivos. Se nós queremos ter algo que seja bem criado e algo que seja muito ajustado e que tenha o impacto visual que nós queremos, não há conteúdos responsivos. Eles têm que ser criados especificamente para aquela plataforma. É a mesma coisa, por exemplo, como eu vos falei há pouco dos OLEDs. Se eu não criar um conteúdo vívido, se eu não criar um conteúdo com movimento, se eu não criar um conteúdo a tirar-me partido dos pretos num OLED, ou então das transparências de um OLED, do que é que me serve ter um OLED? Não serve porque eu não estou a explorar aquele equipamento. E para isso, se calhar, eu poderia ter um LCD a fazer exatamente a mesma função e poderia ter exatamente o mesmo resultado final. Daqui o que é que eu queria que retivessem é que não há aqui aquela questão de um tamanho que serve a todos, ou seja, cada conteúdo tem que ser ajustado à aplicação que está a ser feita e ao tipo de equipamento que está a ser feito. Isso é primordial para nós conseguirmos ter
aqui uma aplicação de conteúdo bem feita, bem criada e termos algo que seja interessante em termos de conteúdo e de produto final. Eu coloquei aqui 3 exemplos em termos de conteúdo que são... Estes exemplos já têm algum tempo em termos daquilo que é quando foi criado em termos de mercado, mas representam muito bem o que é que são vários tipos de conteúdos e o que é que podem ser conteúdos considerados diferentes em termos de interatividade. Estes links estão disponíveis para poderem ver publicamente no YouTube. Eu vou tentar fazer a passagem deles, não sei como é que será em termos de visualização. Começo pelo primeiro. Isto era uma implementação que foi feita no aeroporto de Xangai, em que, no fundo, acabava por constituir uma solução que não era nada mais nada menos do que uma árvore digital, em que as pessoas interagiam com um ecrã de grande formato e tiravam fotografias elas próprias, e essas fotografias depois apareciam naquele ecrã de grande formato. E eles deram o nome da Social Tree, em que podem ver que existem aqui várias pessoas, existe um ecrã de grande formato, e as fotografias que as pessoas vão tirando no quiosque vão aparecendo em vários formatos neste ecrã gigante e vão, de alguma forma, interagindo com este ecrã. Qual era a ideia aqui? Era haver entretenimento e mais tarde também foi explorado para haver uma ativação de marca. Mas como podem ver, o conteúdo não tem que ser obrigatoriamente estático, pode haver aqui um dinamismo do conteúdo, pode haver interatividade em termos do conteúdo, que é no fundo o que está a ser exemplificado nesta instalação. E depois, como veem, gera sempre aqui reações em termos do público e das pessoas no global. Vou parar este. Vou passar aqui para um segundo exemplo. Este é um exemplo em que foi feito para a ativação da marca da British Airways e que consiste, eu vou deixar correr o vídeo, num conteúdo dinâmico, ou seja, existe um dinamismo em termos de conteúdo em que é feita uma correlação entre o que é um avião, ou seja, um avião a passar, e o que é um conteúdo digital, em que nós vemos um avião a passar no horizonte e no ecrã vemos a identificação daquele voo. Ou seja, acaba por haver aqui aqui não é uma interatividade, mas é um dinamismo. Ou seja, por trás deste conteúdo há uma plataforma digital que vai correlacionar o avião com os identificadores que o avião liberta. Toda esta informação é tratada e, por meio de cruzamento de dados e por meio de cálculos, no ponto em que o avião se encontra sobre o painel de LED, vai aparecer a informação do voo e toda esta informação em tempo real, criando efeito de surpresa às pessoas que estão na rua e por isso simplesmente estão a olhar para um ecrã e estão, da mesma forma que estão a ver o ecrã, também estão a ver o avião a passar e conseguem ter a percepção da identificação do voo e criando este efeito espetacular e criando esta informação espetacular em termos de apresentação. Vou passar aqui para um terceiro exemplo, que é basicamente um ecrã, aquilo que eu chamo de sinalética estática. Isto é um ecrã gigante de LED à frente de um centro comercial em Seul. Aqui o impacto é criado pela dimensão e pelo impacto visual que é criado, em que nós temos no fundo, que é um MOOC gigante, a passar conteúdos estáticos. Quando eu chamo de conteúdos estáticos, estamos a falar de vídeo, estamos a falar de imagens, não existe aqui interatividade com o público, não existe aqui nenhum tipo de interatividade em termos do ecrã com as pessoas, mas de qualquer das formas não deixa de ser algo espetacular devido à dimensão e devido à área que está a ser ocupada pelo ecrã. Deixo aqui os exemplos, e eles depois podem ser mais tarde consultados em termos de YouTube. Todos estes vídeos estão disponíveis no YouTube e são públicos.
Voltando novamente aqui à nossa apresentação, e que já ficámos com a ideia do que é que pode ser conteúdos e o que é que nós podemos fazer em termos de conteúdos. Só nos resta saber o que é que pode acontecer em termos de como é que nós podemos criar estes conteúdos e como é que nós podemos distribuir estes conteúdos. Criação de conteúdos é algo tão fácil como pegar nas ferramentas que normalmente são utilizadas, como as ferramentas de criatividade da Adobe ou outras ferramentas que permitam fazer edição de vídeo, criação de efeitos, criação de imagem, e todas estas poderem criar aqui formas de nós conseguirmos incorporar soluções e que conseguimos incorporar imagens em termos de conteúdo. Como vocês viram, os conteúdos podem ser algo um bocadinho mais em termos do que isto. Eu se calhar pedi aqui a colaboração ao Rui, porque esta é basicamente a área dele e onde ele está à vontade, para exemplificar aqui um bocadinho do que é que pode ser uma ferramenta para a criação de conteúdos, e passava se calhar aqui um bocadinho a palavra. Sim, obrigado Pedro, até agora tem sido muito interessante. E tu tens mencionado uma palavra que é uma das minhas palavras preferidas, desafio. E os novos tempos que se aproximam vão ser muito desafiantes. Mas isto também implica uma questão, é que também falamos em termos de criatividade. E em Portugal nós somos muito criativos. E quando pensamos as ferramentas que são necessárias para isto, até são ferramentas que nós temos, ou seja, indo um pouco para o lado da World Academy, são ferramentas que nós damos formação, ou seja, em termos de plataforma Adobe, a plataforma Adobe pode servir para criar conteúdos para estes exemplos que nós acabamos de ver. A plataforma Adobe também está distribuída pelo mercado, portanto pode ser também aproveitada para criar conteúdos para isto. E muitas das vezes até se questiona-se a questão, mas eu comprei uma câmera 4K para quê? Então uma câmera 4K pode ser utilizada para criar conteúdos para estes efeitos. Ao fim e ao cabo, nós temos os monitores convencionais, depois temos aqueles que são ligeiramente diferentes, mas qualquer pessoa no After Effects pode desenhar uma resolução apropriada para trabalhar com um conjunto de monitores. Também pode utilizar o Photoshop para criar ali uma base gráfica. Agora, o que é que isto nos permite acima de tudo? É olhar para a ferramenta que nós temos aqui, falar com a parte técnica que vai fazer a instalação e, entretanto, através desse conjunto de ideias, nós podemos construir ali algo bastante singular, bastante atrativo. E aqui, puxando um pouco a brasa à sardinha, ou seja, a área que estou, em televisão, isto aqui já conseguimos, por exemplo, exercer a disciplina de correção de cor, ou seja, criar aqui imagens bastante estilizadas, também falar com o nosso departamento gráfico para criar ali um dinamismo, nem que seja com as letras, como tu ainda há bocadinho falaste, ou seja, para ter a escala correta. Resumindo, os softwares que estão disponíveis no mercado neste momento podem servir para criar conteúdos para estas plataformas. Não é necessário mais investimento, dito desta forma. Se considerarem fazer investimento, tenham atenção em que neste momento o mercado também tem esta área visual e com bastante impacto também disponível. Portanto, é mais uma área onde podem explorar, é mais um desafio que neste momento é bastante desejado. Pedro. Obrigado, Rui. Uma vez que nós já falamos aqui um bocadinho do que é que são as ferramentas que podem ser usadas em termos de criação de imagem, também há aqui outras questões que é, atenção que a imagem, vídeo, pode ser integrada com outro tipo de interações. Como nós vimos ali naquele exemplo atrás, em que o avião de alguma forma faz despoltar um conteúdo, por trás toda a componente de imagem pode ser trabalhada e pode estar a interagir com triggers, sejam eles de hardware, software, podem estar a interagir com o tipo de soluções para conseguir-se criar aqui ainda algo mais elaborado, algo mais intrincado, e criamos aqui coisas bastante interessantes, como por exemplo termos objetos reais misturados com objetos virtuais, ou seja, aqui, como o Rui disse bem, nós somos pessoas criativas, nós temos muita imaginação, é uma questão de pormos em funcionamento para criarmos aquilo que é o conteúdo mais apelativo, que no fundo é do conteúdo que vivem as soluções de cenário digital. Como é óbvio, os equipamentos são importantes,
mas sem um bom conteúdo não temos nada. Outra parte do software que é importante em termos de sinalética digital é a plataforma para a gestão dos conteúdos. Nós criamos o conteúdo, mas nós temos de ter alguma plataforma que nos permita gerir tanto os equipamentos como fazer a distribuição deste conteúdo e alocar conteúdo a equipamentos. Dentro da LG nós temos uma plataforma de CMS, que é o LG SuperSign. O que é um CMS? Exatamente como o nome diz, é um Content Management System, ou seja, é um sistema de gestão de conteúdo. É ela que vai permitir-me todos os equipamentos que eu falei atrás, sejam eles ecrãs de signage, sejam eles ecrãs OLED, sejam eles video walls, sejam eles LEDs, associar conteúdos a este tipo de equipamentos. Cada vez mais isto está facilitado, existe um servidor, existe dispositivos para controle, seja o nosso PC, seja um dispositivo móvel, os conteúdos estão lá armazenados. O que é que aqui nós fazemos e o que é que nós aqui associamos? Basicamente associamos conteúdos a equipamentos. Podemos associar um conteúdo a um equipamento, podemos associar um conteúdo a vários equipamentos que tenham o mesmo formato, em que aquele conteúdo se ajuste, ou em último caso, podemos mandar o mesmo conteúdo para todos os equipamentos, desde que, como é óbvio, o formato se ajuste ao universo de equipamentos que estamos a falar. Falando disto e já um bocadinho finalizando, o que é que nós temos como público-alvo em termos de sinalética digital? O público-alvo somos todos nós. Porquê? Porque todos nós somos consumidores de informação. Ou seja, nós já fomos informados, porque já consumimos informação, seja ele na forma de um horário do comboio, de um horário de um voo, já nos dirimos um MUPI para consultar a informação da zona, por exemplo, já estivemos no museu e já interagimos com algum MUPI para consultar lá a informação, ou seja, todos nós, de alguma forma, por sinalética digital. Já fomos influenciados, porque se nós chegarmos a um ecrã LED gigante na rua e vimos lá que está a ser anunciada a marca X que faz funcionalidade espetacular, que tem ali uma imagem vívida e representatividade, se calhar nós a seguir vamos consultar mais informação sobre aquele produto. E pelo entretenimento. Quantos de nós é que já tiveram à frente, por exemplo, a ver um jogo de futebol num ecrã LCD gigante numa área pública? Quantos de nós é que já ficámos a olhar para um conteúdo só pelo gozo de estar a ver o conteúdo porque está bem feito, está-nos a dar gozo, está a ser interessante? Ou seja, há aqui uma série de interações que nós já fizemos, por isso o público-alvo somos todos nós. Mas como é óbvio, dependendo do projeto e dependendo da aplicação, nós temos que ver para quem é que está segmentada ou quem é o público-alvo daquela aplicação. Isto já foi estudado na parte do projeto em termos do equipamento que vai ser ali aplicado, mas também vai ter que ser estudado em fase de projeto o tipo de conteúdo que vai ser aplicado, porque este conteúdo vai ter que ser projetado de acordo com quem vai ser o público-alvo daquele conteúdo, daquela solução. Se vai ser dentro de um centro comercial, se vai ser uma loja de roupa, se calhar convém que seja um efeito que a roupa esteja destacada. Se for para ter, por exemplo, num terminal de comboios, se calhar o que interessa a passar com a informação dos horários dos comboios, se calhar o que interessa é que a visibilidade e inteligibilidade, legibilidade do conteúdo seja o principal para as pessoas conseguirem ter uma percepção do conteúdo, ou aliás, neste caso do horário, ou seja, por isso tem que ser adaptado de forma a que uma coisa jogue com a outra. Só deixo este slide aqui porquê? Porque tudo tem que funcionar em conjunto. No fundo, aquilo que um bocadinho que eu tenho vindo a dizer, o projeto tem que ser desenhado de acordo com o espaço, e o conteúdo tem que ser desenhado também de acordo com o espaço, a estrutura, tudo. Ou seja, tem que haver aqui uma história criada em termos de conteúdo, em termos de toda esta envolvência, em termos de concepção até ao consumidor final, que neste caso são as pessoas que vão estar a ver o conteúdo. Desde já, resta-nos agradecer por este bocadinho que tiveram aqui comigo, embora não tenha sido
em termos que não tenha sido interativo, infelizmente. Qualquer das formas, se forem tendo questões, é uma questão de as irem colocando pelos meios que estão disponíveis e irem fazendo toda esta interação, que nós estamos cá para vos ajudar na criação de conteúdo e tudo isto. Deixo aqui dois links que são dos canais de YouTube da LG, em que é o Information Display, onde vocês podem consultar, o primeiro com soluções e com produtos em termos globais e o segundo com soluções e produtos mais em nível europeu. Os produtos são iguais em termos mundiais, o que é que vai variar aqui um bocadinho? Vão ver que nós temos publicado case studies, ou seja, nós publicamos aquilo que são projetos que acabaram por ser boas práticas e projetos que foram soluções que foram acabadas, ou seja, houve uma intervenção no desenho, houve uma intervenção e um acompanhamento do cliente e, no fundo, houve um sucesso para esta área. Ou seja, aqui, se vocês forem, por exemplo, ao link da Europa, vão lá encontrar alguns casos de soluções que foram implementadas em Portugal, e se calhar alguns exemplos que se calhar já passaram por eles e vão achar curioso o que está lá um bocadinho por trás. As nossas soluções e produtos são bastante user-friendly e, neste caso, facilmente conseguem ter acesso a plataformas de cinemática digital e facilmente conseguem fazer gestão de toda uma infraestrutura de cinemática digital através de softwares de gestão de conteúdos. Basicamente era isso. Vocês podem obter mais informação tanto junto da LG, comigo, junto da World Academy, em termos de oferta de formação e daquilo que tem a oferta de formação que pode ser adaptada a esta área de inovação ou a esta área de apresentação de conteúdos. Se calhar a inovação não é propriamente a palavra mais correta, porque já está connosco há alguns anos, mas se calhar o que nós vamos vendo é cada vez mais estas formas de comunicação emergirem, até porque nós, agora se calhar não tanto, mas cada vez mais vamos estar fora de casa e vamos estar a ser inundados por informação quando estamos fora de casa. E por que não sermos inundados por informação com qualidade e por soluções interessantes e bem construídas. Eu, do meu lado, não tenho mais nada a acrescentar. Se calhar passo agora um bocadinho a palavra ao Rui para acrescentar mais algumas questões. Eu aproveito desde já a agradecer esta oportunidade do World Academy para falar um bocadinho sobre estas soluções. Contem sempre comigo. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado por todo o conhecimento que partilhaste até agora. Normalmente olha-se para o Digital Signage como algo, para já conseguir perceber um pouco mais, mas ao fim e ao cabo começamos aqui a desconstruir a sua complexidade. Ou seja, são instalações de equipamento com software próprio, mas do lado dos profissionais nós afinal até temos as ferramentas que são necessárias para criar conteúdos para este meio. Eu estava aqui a imaginar tipo aquelas longas filas de Lisboa onde de repente está tudo parado nos semáforos, ninguém anda e estamos a ver um ecrã tipo de uma agência de viagens a dizer férias no paraíso, ou então um medicamento ali com para a dor de cabeça, o que é bastante recomendável. Mas acima de tudo ficou aqui uma visão muito geral sobre o que é o signage. O que é que eu recomendaria? Que fossem ao site da LG, que verificassem os links em termos de signage, e também, se tiverem algumas dúvidas, podem consultar a LG diretamente, também a World Academy, no que for possível. Estamos cá para isso. Não tenho mais nada a acrescentar, foi uma hora espetacular. A única coisa que tenho é agradecer a vossa atenção e a vossa disponibilidade. Este vídeo vai ficar disponível, obviamente, no YouTube. Entretanto, também podem acompanhar este vídeo, que vai ficar também nas plataformas da World Academy. Muito obrigado por tudo. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, Patrícia. Do nosso lado da World Academy, agradecer a ambos, ao Rui e ao Pedro, pela disponibilidade, por mais uma parceria com a LG que correu muito bem. Obrigado por estes desafios e por nos darem a conhecer mais
sobre tecnologia, e ficamos a aguardar novas oportunidades de masterclass ou outros conteúdos para trabalhar em conjunto. E obrigada a todos os que tiveram a ver esta masterclass. Pronto, e fechamos assim. Até à próxima. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado, até à próxima.